Olá, boa tarde. O programa Primeira Página dessa semana fala de uma coisa que diz respeito a todos nós, da indústria de alimentos e bebidas, e mais especificamente do que está por trás e você não vê nos rótulos e embalagens que estão nas gôndolas do seu supermercado. Acompanhe. A robotização, por exemplo, já é realidade na indústria de alimentos e bebidas, que tem na Fispal Tecnologia, Feira Internacional de Processos, Embalagens e Logística, seu maior evento na América Latina. Aliás, a Fispal Tech acontece agora em junho, de 14 a 17, no pavilhão de exposições do AMB, em São Paulo. Você já imaginou um rebanho sendo pastoreado por um drone? Ou vacas ordenhadas por robôs? Estes são casos reais que mostram a evolução da robotização nos processos produtivos, tanto nas pequenas como nas grandes indústrias, e sobre isso nós vamos falar. Dados da ONU estimam que 85 mil robôs sejam introduzidos anualmente nas indústrias em todo o mundo. Para falar sobre a Fispal Tech 2016 e suas inovações, convidamos Clélia Iwaki, Show Director da Informa Exhibitions, e Paulo Roberto Santos, gerente comercial da Festo, empresa expositora que já entrou na idade da indústria 4.0. Vamos saber o que é isso também. Obrigado pela presença. Eu vou querer saber do Paulo. A robotização na produção é uma das vantagens da maximização. E a questão da segurança alimentar também passa por essa evolução? Sem dúvida. À medida que você consegue automatizar a produção, você evita os fatores humanos que interferem na qualidade dos alimentos, ou até mesmo a exposição de riscos, a contaminações aí por, quer seja sabotagem muitas vezes, quer seja por descuido no zelo em relação à higiene ou trato com elementos estranhos ao processo. A automatização assegura que o processo todo é independente desse tipo de contato. Clélia, tem um robô de tudo quanto é tamanho, desde o pequenininho até o grandão. O que o público que vai até lá, e que público é esse que vai ver em termos de robôs, por exemplo? Sim. O público que visita a Fispal Tecnologia, Luiz, é a indústria de alimentos e bebidas. Então, tem desde o pessoal do marketing e do desenvolvimento de produtos, que cuida da embalagem do produto, até o engenheiro industrial, que vai definir uma troca de equipamento ou de máquina ou de manutenção para o seu parque industrial, das indústrias de alimentos e bebidas. Com relação ao que ele vai encontrar lá, a proposta da Fispal Tecnologia, e é o que ela vem fazendo no decorrer desses 32 anos, é contemplar as expectativas dessa indústria sobre todos os aspectos de produção. Então, como você disse, desde o processo até a embalagem e a logística de entrega ou de movimento desse alimento e dessa bebida. Então, a Fispal Tecnologia contempla todo o processo. Então, sim, encontra-se na Fispal, dada essa evolução do mercado, em que robotização é uma demanda efetiva e um processo que nós acreditamos sem volta, não há outro caminho senão esse, para se conseguir a produtividade e o custo que a indústria precisa conseguir para atender o consumidor final. Na Fispal Tecnologia a gente percebe a cada ano um aumento dessa robotização, de propostas diferentes, de um mecanismo novo de transporte de produto, outro de invase, outro de embalagem, enfim. Então a gente começa a ver em todos os pequenos setores a robotização acontecendo. Paulo, como é que é essa cadeia? Com quem você fala para chegar até o consumidor final? Perfeito. Nós começamos conversando com as empresas de engenharia que desenvolvem os equipamentos. Por exemplo, as empresas que fazem equipamentos de processamento de alimentos. Nós claramente dividimos, né, o Food Processing, embalagem e End-Line Packaging. Ou seja, nós temos uma fase inicial que é o contato direto com o alimento. Então, in natura, exatamente. Nesta fase, nós tratamos com empresas que são especializadas em manuseio de carne, manuseio de alimentos, vegetais, in natura. Depois nós temos a fase seguinte, que são as empresas especializadas em embalagem desses alimentos, ou seja, envase, dosificação, corte e assim por diante. E no final, o End-Line Packaging, que é justamente pegar as embalagens já configuradas e paletizar essas embalagens para o transporte, que vai depois para o atacadista ou para o distribuidor. Então, na verdade, nós temos diferentes
interlocutores nesse processo e nós temos especialistas para tratar cada um deles. Porque o que trata o End-Line Packaging, o final da linha, ele tem requisitos diferentes daquele do início. Então você fala linguagens diferentes, né? Um é você tratar, embalar coisas prontas, eu não tenho contato direto com o alimento, e outra, onde eu falo de higiene alimentar o tempo todo, segurança alimentar o tempo todo, onde eu tenho requisitos de qualidade do produto, em termos de asepsia, de higienização, possibilidade de higienização, que são muito distintos. Então nós conversamos com os próprios fabricantes e os fabricantes que vão estar aí na FISPAL expondo seus produtos. Clélia, pelo que o Paulo falou, eu imagino que o leque de expositores seja imenso, né? Você tem desde um sujeito que coloca o rótulo numa embalagem, isso, até a máquina lá que nós vamos falar sobre o 4.0, as máquinas conversando, é isso? Exatamente, exatamente. Desde do equipamento que começa um processamento de alimento até a empilhadeira que vai pegar esse pack com o alimento ou com a bebida prontos e levar para ir para o mercado. Bom, então nós vamos encher o AMB inteiro. É o que a gente costuma fazer. É o que a gente costuma fazer. Eu acho que essa indústria ela é bem representativa. O segmento de alimento e bebida é um segmento crescente. Isso é indiscutível. A industrialização do alimento e bebida é fundamental para a manutenção da humanidade. A indústria está se especializando cada vez mais para atender essa demanda. Então não há como o processo não crescer e não se manter. Então, sim, a gente vem mantendo. Tanto que FISPAL Tecnologia está há 32 anos no mercado. Quantos expositores e quantos visitantes vocês esperam? É uma feira fechada. É uma feira fechada só para negócios. Como eu te disse, o público que visita são profissionais das indústrias de alimentos e bebidas. E profissionais correlacionados, então nutricionistas, engenheiros de alimentos, mas todos relacionados a esse processo do alimento e bebida. A gente estima que a FISPAL Tecnologia apresente por ano, vem apresentando em torno de 2.000 marcas expositoras, e essas 2.000 marcas são apresentadas por cerca de 400 expositores. E cabe tudo isso na AMB? Cabe, tem cabido. Paulo, por falar em segurança alimentar, por que a indústria de uns anos, não sei nem se é a tua área, de uns anos para cá, começou a empregar os equipamentos de raio-x, por exemplo, nos processos? Na verdade, nós acabamos tendo interação com equipamentos de raio-x, de controle de qualidade, e, na verdade, a aplicação dele foi justamente para detectar objetos estranhos, né? Porque os processos derivados desses acidentes de processo, posso dizer assim, ou processos jurídicos, eu digo, de indenizações e tudo mais. Se você encontrar um corpo estranho no alimento, se tornar um problema muito sério para qualquer fabricante de alimentos. Como provar se não for o sujeito que colocou lá, não é? Exatamente. Então você tem isso, através do raio-x, a possibilidade de detectar qualquer corpo estranho durante o processo e gerar evidências que o seu processo é seguro. Essa talvez seja a principal parte. Você gera um log, um histórico de que aquilo foi inspecionado e como foi inspecionado. Caso ocorra algum problema, alguma reclamação, pode acontecer, por exemplo, alguém coloca alguma coisa dentro da sua embalagem depois, você tem como rastrear pelo lote de produção até o ponto exato que o produto foi inspecionado. E nesse ponto você traz do seu arquivo as evidências de que não tinha nenhum corpo estranho, por exemplo. E essa é uma proteção muito significativa para quem produz alimentos. Né? Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, mas eu vou pedir que ele só responda depois da exibição de um vídeo que eu vou pedir à produção para colocar, que é assim, a Festo, que é a empresa que ele representa, já está na chamada manufatura avançada ou indústria inteligente. Para a gente dar uma simplificada aí para nós leigos, assim, são as máquinas conversando e produzindo alguma coisa que vai trazer vantagem para a própria indústria e para nós. A produção, vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo no ar? Recentemente no Brasil foi apresentado com exclusividade uma demonstração de manufatura avançada, conceito que vai revolucionar a indústria
trazendo mais competitividade e produtividade. Os benefícios da manufatura avançada são inúmeros, como eficiência energética, eficiência de recursos, redução de custos, cadeia de suprimentos adaptativa, Big Data e Internet das Coisas para rastreamento em tempo real do mercado e Smart Logistics para flexibilidade na distribuição e no varejo. Para o setor de alimentos e bebidas, pode ainda sistemas flexíveis de produção, logística adaptativa à personalização e plataforma virtual para aquisição. Para saber como esse mercado enxerga a manufatura avançada, conversamos com especialistas que atuam nesse segmento. A manufatura avançada representa a oportunidade da indústria brasileira dar um salto tecnológico e um salto de competitividade, trazendo as mesmas condições que existem nos países mais desenvolvidos para a nossa realidade. E obviamente coloca o Brasil dentro de um ranking, dentro de um grupo de países que detém essa tecnologia. É a oportunidade das empresas já instaladas no Brasil se alinharem tecnologicamente com o que existe de mais avançado no mundo. A indústria 4.0, a manufatura avançada, requer ainda mais uma segurança adequada. Nós estamos falando de um alto nível de automação. É isso realmente que vai levar o nível de produção e da indústria brasileira para um outro patamar, vem agregar valor, vem agregar tecnologia ao nosso país, à nossa indústria. O Brasil tem a oportunidade de crescer, de trazer a sua capacidade de industrialização de volta a partir desses conceitos. Nós podemos falar sobre a inteligência do sensoriamento. Os sensores, a automação, ela tem que ser também adequada, sensores cada vez mais inteligentes, mais rápidos, que se integram a essa manufatura avançada. Mas com certeza a indústria de alimentos, a indústria de embalagem vai ser sim impactada e vai absorver essa tecnologia sem dúvida nenhuma. No próximo episódio, vocês vão saber, passo a passo, como a indústria de alimentos e bebidas pode usufruir da manufatura avançada. Para saber mais sobre a indústria de alimentos e bebidas, visite nosso site www.fispaltecnologia.com.br. E eu queria saber de você o seguinte: eu sei que a Festo está acompanhando a evolução dessa indústria e que sabe de pesquisas, inclusive feitas na Alemanha, né? Como é que é esse futuro agora, hein? Bom, vamos lá. Na verdade, a Festo ela até fez parte do comitê que criou esse conceito de indústria 4.0. Né? Essa história toda começou assim, fazendo-se uma pesquisa de como seria o perfil de consumo para 2025, ou seja, o jovem hoje, adulto, financeiramente suficiente, como é que ele vai se comportar? Daí surgiu a constatação de que o jovem vai querer, que até então vai ser um consumidor adulto, né? Ele vai querer consumir produtos personalizados, ele não se conforma mais com aquela história de produção em massa, ele quer um negócio que seja a cara dele, as necessidades dele. Por exemplo? Isso se estende desde uma capinha de celular, ou o próprio notebook que ele vai usar, até o alimento que ele vai consumir, ou até mesmo o medicamento que ele vai utilizar. Então nós temos a customização do consumo, é isso? Completa customização, inclusive daquilo do preparo do alimento. Ou seja, nós temos como desejo desse jovem, que é jovem hoje, poder especificar aquilo que vai ser preparado e mandado para ele numa embalagem de um alimento pronto, por exemplo, que é radicalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Né? Por exemplo, eu poder alterar o blend da bebida que eu vou usar. Se eu estou acostumado com suco e eu gostaria de ter um tipo de vitamina que tivesse uma composição mais uva, mais laranja, e poder opinar sobre isso. Ele quer poder entrar num site, fazer a especificação desse produto. Se ele não puder adquirir esse produto no ponto de venda, que essa é uma tendência também, você faz o blend na hora, isso poderia ser transferido através da internet para um pedido numa linha de produção contínua. Esse é o grande ponto da revolução industrial que nós estamos por viver, a chamada indústria 4.0 ou manufatura avançada.
onde os processos de produção serão tão flexíveis que vão permitir que você customize cada item ou personalize cada item produzido numa linha sequencial seriada. E esse é justamente o desafio que a empresa tem agora. É como tornar isso viável ao mesmo custo da produção massificada. E para isso, evidentemente, nós estamos disponibilizando muito mais comunicação no chão de fábrica. Então as máquinas, elas falam entre si, né? E falam no sentido técnico da palavra, ou seja, existem protocolos de comunicação e rotinas nas máquinas, onde uma máquina consulta a outra sobre quais são as competências dessa máquina, por exemplo, em termos de invase. Olha, estou fazendo um blend aqui para 1,5 litro, você é uma máquina que invasa 1,5 litro ou sua capacidade de 1 litro, então eu tenho que fracionar minha receita. E isso vai acontecer de forma transparente para o operador de máquina ou para o chão de fábrica. Isso acontece diretamente pela comunicação entre máquinas. Interessante. Impressionante. Cléia estava falando da questão da importância da industrialização para a humanidade não ficar sem alimento. Eu gostaria que você entrasse nessa questão mais a fundo. A gente vem notando, Luiz, há alguns anos e acompanhando o movimento de parceiros, de associações relacionadas ao segmento que fazem pesquisas e estudos, de que tudo começa no comportamento, na mudança do comportamento e no nível de exigência do consumidor. Então, todos nós estamos trabalhando para essa demanda, que no final somos todos nós os próprios consumidores. Então, através dessa mudança de comportamento, há uma exigência cada vez maior com relação à saudabilidade, com relação a custo, com relação à qualidade do que se come, do que se bebe, a confiança de onde vem esse alimento e por quais processos ele passa e quão seguros eles são. Então, dentro dessa mudança de comportamento é que a gente vê a indústria como a Festo participando desses programas de modernização e entendendo a demanda do mercado para fazer essa revolução industrial. E eu acho isso encantador, quando você consegue imaginar que quando você pensa em indústria, você pensa em produção de larga escala. Havia antigamente o conceito de que saudável é o que é natural, o que não passa pela industrialização, mas hoje eu acho que está cada vez mais claro que o que passa pela industrialização segura é muito mais seguro do que um produto que não passou por industrialização. Essa é uma grande realidade. Ele está muito mais garantido com relação a contaminações, eventuais contaminações ou mudança de composição. Então, hoje, saudabilidade não tem a ver obrigatoriamente com o produto natural, o que não significa que o produto natural não seja saudável. O que precisa se desmistificar, e inclusive na edição passada da Fispal Tecnologia a gente abriu com um debate sobre isso, com um estudo do ITAL, que é um grande parceiro nosso, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, apresentando essa questão do como a indústria está se preparando e se adaptando para isso e o quanto é importante. Porque se a humanidade depender só de alimentos in natura, não tem para todo mundo. Em algum tempo não vai ter para todo mundo. Então a industrialização, ela é primordial, ela é essencial, e agora com isso que a gente está vendo da indústria 4.0, da manufatura avançada, é encantador saber que além da gente ter a produção em grande escala, a gente vai ter a produção personalizada, customizada. Quer dizer, totalmente de acordo e alinhada com a necessidade, com a expectativa do consumidor. Eu acho isso fantástico. Para a sua indústria que está expondo há tanto tempo na Fispal, né, dá para a gente fazer um comparativo como era e como é? Você já falou do futuro. Sim. Né? O que vem mudando assim que você possa salientar? Né? O que nós observamos é que nas edições passadas, né, a demanda era por equipamentos para produzir em série. Né? Exatamente esse é o desafio. Nós estávamos ainda industrializando, ou seja, o Brasil estava transformando a indústria alimentícia em algo um pouco mais viável economicamente, aumentando a escala de produção. E agora nós começamos a ver uma migração, primeiro, pela questão da segurança alimentar. É um tópico, inclusive, para nós bastante importante, porque trabalhamos com ar comprimido. E o ar comprimido, ele é um contaminante se ele não for tratado adequadamente. Então nós fizemos até no evento passado, junto com o Itaú, algumas apresentações sobre segurança alimentar relacionada à automação.
Ou seja, quais cuidados eu tenho que tomar na automação para entregar um processo saudável, né? Um processo que não ofereça risco ao alimento. E mais recentemente, com a introdução da flexibilização das linhas de produção, ou seja, recursos de comunicação das máquinas para que eles consigam começar a variar lotes de produção, variar embalagens, né? Que para nós às vezes parece um processo simples, né? A simples troca da cor de um pote de um iogurte, por exemplo, mas isso no processo de produção, se a máquina não estiver apta em termos de comunicação e automação, esse processo é extremamente caro e trabalhoso, né? Então a tendência que nós vemos é saindo da produção normal, convencional, seriada, passando pelos cuidados com, ou seja, aumento da qualidade, poderia se dizer assim, do alimento que é processado, e agora chegando na flexibilização, onde nós chegamos aí na personalização, que seria o estado da arte em termos de processamento de alimento ou de produção cereal. Vai levar muito tempo esse estado da arte? Nós vamos conviver com vários estágios diferentes, né? É interessante sua pergunta porque em vários congressos que nós participamos, a pergunta é: e qual o estágio da indústria no Brasil, né? Eu sempre digo, nós temos todos os estágios, né? Porque nós temos indústrias que vão conviver na revolução 1.0 da indústria, ou seja, ela não precisa ser 100% automatizada e comunicada. Talvez o processo de venda automatize um pouco, mas o processamento do alimento em si vai se manter como era, porque o objetivo é ser artesanal, né? E nós vamos ter indústrias no outro extremo, que vão produzir itens customizados em altíssima eficiência de produção, ou seja, uma linha totalmente automatizada, produzindo ao mesmo custo de uma produção seriada, só que um item personalizado. Então o Brasil vai conviver com esse cenário. E eu vou dizer, está muito próximo de acontecer, porque todos os equipamentos necessários para fazer isso já estão disponíveis. O que mais me encanta nessa revolução industrial é que nós temos todos os recursos para implementar a revolução. E ela depende muito mais de fatores macroeconômicos e sociais do que tecnológicos. As revoluções anteriores, elas eram decorrência de evoluções tecnológicas. Essa não. Essa, na verdade, a tecnologia já está disponível e nós só estamos viabilizando a implementação dela. É uma revolução intelectual. É quase isso. É uma revolução social também. É uma revolução social, uma mudança de comportamento, né? E quando o Paulo fala de que vai haver desde a indústria 1.0 até a indústria 4.0 e que o mercado vai ter espaço para essa convivência, significa um respeito ao consumidor que tem demandas diferentes. Exatamente. Que tem demandas diferentes. Então, é a indústria se adaptando 100% ao interesse e à necessidade do consumidor. Isso é Clélia, a fantástico. Fispal tem soluções para quem quer exportar, agora que o dólar deixou nossos produtos mais competitivos? A presença, por exemplo, da Câmara do Comércio do Mercosul é para orientar quem está nesse caminho? Sim, sim. A Fispal vem desenvolvendo, nos últimos anos, um foco, ou vem fortalecendo um foco, não só na área de exposição de produtos da indústria, mas também na informação. A gente tem cada vez mais dado valor no quanto uma informação pode impactar num negócio, que é o que nós tratamos como sendo a área de conteúdo. E então, com isso, a gente tem buscado parcerias que nos tragam esse conteúdo, que sejam conteúdos realmente relevantes e impactantes. E aí teremos um auditório, já temos tido nos últimos anos, esse ano mantemos com uma ampliação de grade, inclusive, com temas, Luiz, relacionados a vários assuntos de interesse, tanto momentâneos, situacionais, como a questão econômica, dólar alto, então vamos exportar, não vamos exportar, até questões de rastreabilidade, de segurança alimentar, de redução de custo, de aumento de produtividade, enfim, tudo que está em discussão e em pauta, esse ano vai estar na Fispal Tecnologia sendo ofertado à indústria. Quando Paulo, a gente fala em rastreabilidade, a gente está falando muito além do gado, por exemplo, que é uma coisa que me vem mais à cabeça. O que é rastreável nessa indústria? Tudo? Tudo. Você consegue rastrear desde qual foi o elemento que ele foi usado para ajudar o cultivo, ou seja, não vou dizer só fertilizante, mas todos os produtos.
que você consegue vincular o lote de fabricação daquele elemento que foi aplicado naquela plantação especificamente numa data com o seu processo de produção, e daí você vem trazendo até o alimento na prateleira do supermercado. Então hoje, tecnologia já é disponível e viável para você fazer rastreabilidade desde o momento que você semeia até o momento que você põe na gôndola do supermercado. Da mesma forma com o carne, por exemplo, processamento de gado, qualquer tipo de alimento, você consegue rastrear a sua origem, seu processamento e até o momento da venda. E durante o processamento, nós temos condições de monitorar o processo todo, literalmente todo. Cada etapa, você consegue criar registros de qual era o estado daquele alimento em cada momento e saber se ele estava saudável ou não, até que você chegue ao consumo. Então, é um estágio, vou dizer assim, mais evoluído que nós temos hoje em segurança alimentar, baseado em rastreabilidade, que dá para as indústrias uma segurança muito grande, para que evite exposição da marca, que evite riscos de indenizações e coisas assim. Lélia, consta que a indústria de doces, que movimenta mais de 7 bilhões anuais, tem espaço de destaque na Fispaltec. Afinal, candies podem ser consumidos sem medo? Esse é um desafio dessa indústria hoje. Ele, da mesma forma que o consumidor está passando por essa questão da saudabilidade, da rastreabilidade, da segurança, isso não é diferente com as crianças, pelo contrário. Normalmente a gente tem até um cuidado, um zelo maior quando se trata de criança. E os doces passam exatamente porque eles são objeto de desejo desse perfil de público. E ele precisa ser trabalhado também da forma adequada, e há hoje no mercado alternativas disponíveis para as indústrias de doces, de biscoitos, para oferecerem isso. Então hoje você vai para a prateleira de um mercado, você encontra um biscoito com um adicionado de vitamina, alguma coisa, de vitamina X, que é bom para o crescimento, que fortalece ossos, enfim. Então, isso passa também por candies e doces e massas, sim, e esse tema vai também ser abordado no auditório da Fispal Tecnologia, com conteúdos específicos para esse segmento da indústria. Tem mais algum conteúdo que você gostaria de falar? Eu sei que são vários, mas algum outro além? São vários. Tem uma grade aí, quer mencionar algum? Pois tem uma grade aqui que vai... desde a questão de gestão para competitividade, redução de custos, seminários, chocolates quentes e biscoitos, que é exatamente disso que a gente está falando, né, da qualidade do que vai ser isso, da segurança alimentar que a gente acabou de falar, de microcervejarias, que é uma tendência, na moda, né? É uma tendência de mercado. E aí você veja que a microcervejaria ou a cerveja artesanal vai muito de encontro com essa questão de personalização de produto, né? E porque a microcervejaria ou a cerveja artesanal, ela oferece essa gama de produtos personalizados, onde você tem um blend mais acentuado daqui ou um outro dali. Então você consegue ver em todo esse mercado um movimento homogêneo, eu acho que faz sentido, alinhado com o movimento do consumidor. Eu até como consumidor de cerveja tenho uma crítica para essa coisa massificada, que você ser o dominante no mercado, porque me parece, se fizer um teste cego, e todas são a mesma coisa. E aí essas artesanais, por isso esse espaço, no meu entender, né? Essas cervejas diferenciadas, né? Para você não ficar com a mesmice. Paulo, o que representa a participação em feiras para a Festo? E o que te faz movimentar? Você tem os seus clientes, né, na feira, é isso? Nós temos na feira normalmente dois focos, né? Primeiro, os clientes nossos são também expositores da feira. E a Festo, ela tem, por tradição, participado do desenvolvimento desde o início do conceito do projeto até a entrega, até a posta em marcha. Então, é importante para o próprio expositor, que lá é um fabricante de máquinas também, saber que a Festo faz parte desse ambiente. Está acostumada a interagir com o ambiente de produção de alimentos, então ela sabe quais são os requisitos, o que o usuário final desse equipamento vai valorizar e vai efetivamente do que ele está falando.
Então, por isso a importância de participarmos de uma feira como a FISPAL. E é lógico, além disso, nós temos a possibilidade de apresentar ao público as tendências tecnológicas. E como o público, bem disse, ele é focado em engenheiros, são as pessoas que criam processos para desenvolver ou para produzir alimentos. Então, se nós mostramos para esse público o nível tecnológico que está disponível, através de elementos, por exemplo, como nós temos lá para comunicação, diagnóstico de ar comprimido e assim por diante, eles vão gerar uma demanda nos fabricantes também. Ou seja, conversamos com os dois lados aí, quer seja o usuário final, que vai visitar essa feira, quer seja com os fabricantes que são parceiros nossos expondo na feira. Então, o processo é muito importante, está inserido no contexto, está acompanhando e, principalmente, conversando com a mesma linguajar de cada segmento. Nós acabamos nos especializando equipes para cada tipo de segmento industrial. E nós temos que é justamente Food and Beverage, que cuida desse tipo de automação. Automação desde o processo inicial do alimento, toma um alimento in natura e faz o processamento, até o final, que é o chamado end-line packaging, ou seja, a embalagem final para a distribuição do alimento. E dentro de toda essa cadeia, nós fornecemos não só o equipamento em si, mas o conhecimento para que usem adequadamente o equipamento, né? Ou seja, conceitos de automação e conceitos de manutenção relacionados à automação industrial. Você veja que interessante, Luiz, se você me permite, Claro. Ouvindo isso que o Paulo está falando, me remete à seguinte questão. Todas as feiras fazem uma pesquisa com os visitantes para entender se ela está atendendo as expectativas, ou o que falta para atender, ou o que ele foi buscar, enfim. É uma pesquisa que acredito que todas as feiras que sejam relacionadas a negócios obrigatoriamente fazem. A FISPAL Tecnologia, há alguns anos atrás, nessa pesquisa, quando você perguntava para o visitante o que você veio procurar na feira, muitas vezes a resposta era: eu vim procurar uma nova embalagem, eu vim procurar uma nova envasadora, eu vim procurar uma nova embaladora. De alguns anos para cá, a resposta tem vindo: eu vim procurar solução para embalagem, eu vim procurar solução para envase, solução para redução de custo, solução para segurança alimentar. Então, a gente percebe exatamente essa mudança, esse movimento que tem a ver com isso que o Paulo está falando. Tem exatamente a ver com isso. Clélia, qual empresa organiza a FISPAL Tech? Aliás, eu tenho outras afins promovidas simultaneamente e não é por acaso, né? Tem a FISPAL Tech, a Food, tudo ao mesmo tempo. Pois é, esse ano a gente tem um desafio muito grande. A nossa empresa é a Informa Exhibitions. Nós temos 24 feiras anuais e nesse período de junho nós teremos algumas dessas 24 acontecendo. FISPAL Tecnologia no pavilhão do AMB. No Expo Center Norte nós teremos a FISPAL Food Service, que fala com na mesma data, que fala com o canal de alimentação fora do lar. FISPAL Sorvetes, que fala especificamente com a indústria de sorvetes. FISPAL Café, que fala com o varejo do café, né, com as cafeterias. Teremos a Expo Vines, que fala do mercado vitivinícola. Aonde? No Expo Center Norte, pavilhão amarelo. E teremos ainda a BF Franchising e a Cards, que é uma feira de sistemas de pagamento. Então, se você parar para olhar para esse grupo de feiras, o alimento e a bebida passam, em algum momento, por todas elas. Então, eu te diria que nesse período de 14 a 17 de junho esse ano, São Paulo, Brasil e eu ouso dizer que até a América Latina vão estar muito envolvidos com o assunto de alimentos e bebidas. A Informa é uma potência, ela tem ações na Bolsa de Londres, não é? É uma das maiores promotoras do mundo de eventos de negócios, não é isso? Sim, exatamente. Nós temos escritórios em várias partes do mundo, nós somos uma multinacional inglesa, a Unidade Brasil existe há mais de 15 anos, mas vem atuando mais fortemente no segmento de feiras,
de 7, 8 anos para cá. Dá a ficha técnica da Fispal Tecnologia. Fispal Tecnologia acontece no pavilhão do AMB, de 14 a 17 de junho, das 13 às 21 horas. Quem que pode ir? As indústrias de alimentos e bebidas e profissionais interessados. O cadastramento está aberto através do site da Fispal Tecnologia, Qual é o site? que é www.fispaltecnologia.com.br. Paulo, fala da festa, você já falou que tem capacidade para atender todos os segmentos. Quem é a festa, afinal? Ótimo. A Festo é uma empresa de automação preocupada em fornecer soluções para o mercado, soluções para os clientes, né? O nosso foco sempre é olhar a necessidade, ou seja, qual o processo que o cliente quer desenvolver e a partir daí conceber uma solução. A origem da empresa é uma empresa de origem alemã. Nós somos nascidos lá numa cidade próxima de Stuttgart. A empresa já tem mais de 75 anos, é uma empresa familiar até hoje. Aqui no Brasil nós já estamos há 48 anos, ou seja, já conhecemos muito bem a dinâmica do mercado brasileiro, os sustos que o nosso mercado dá e o perfil dos técnicos e engenheiros aqui do Brasil. A Festo é uma empresa que fornece, de um lado, a solução em termos de produtos, sistemas e serviços, mas também fornece formação de mão de obra através da Festo Didática. Nós temos uma divisão que, justamente por ser uma empresa familiar, fazia parte dos valores da companhia a formação de mão de obra qualificada para poder aplicar a automação. E isso se manteve ao longo do tempo. Desde quando nós fundamos a Festo no Brasil, também temos a Didática, que é a divisão de ensino. A divisão de ensino fornece não só mão de obra, mas também equipamentos didáticos, ou seja, equipamentos preparados para uma sala de aula onde não tem risco de acidente para os alunos e ele pode simular um ambiente industrial, desde o mais básico até a indústria 4.0. Ou seja, nós temos condições de formar mão de obra para um processo de manutenção ou até mesmo para rever o modelo de negócio da empresa, porque trabalhamos com o escopo todo e não apenas com o escopo técnico do projeto. E em termos de produto, nós variamos desde produtos básicos para tratamento do ar comprimido, conexões e assim por diante, passando por atuadores, válvulas, comando, chegando até os elementos de comunicação em rede, que são aí a base para a indústria 4.0. Equipamentos que se conectam diretamente à internet, onde você vai conseguir construir esse ambiente de automação que nós estamos esperando, que nós estamos fazendo e que tivemos demonstração até na FEIMEC mais recentemente. Aliás, os alemães, há que se tirar o chapéu para eles em matéria de tecnologia, super máquinas que fazem, sem demérito para os outros países. Eu queria deixar em aberto a palavra final para vocês, cutucando vocês da Informa sobre a mudança da Fispal 2017. Como é que é essa história? Sim, em 2017 a Fispal Tecnologia vai estar numa nova casa. Hoje São Paulo, com muita alegria, eu acho, para o mercado de feiras, recebe um pavilhão fantástico, que é o São Paulo Expo, um pavilhão de última geração em relação à modernidade, em relação à operação de eventos, a nível de estrutura, e não teria como a Fispal Tecnologia não acompanhar esse movimento, dado a tudo isso que tem acontecido no mercado. Uma vez que a gente está focado nessa indústria de alimentos e bebidas e que a indústria está passando por essa revolução, a Fispal Tecnologia, como vem fazendo nesses 32 anos, ela segue o mesmo caminho de modernização, de melhora, de entrega para o nosso cliente de uma melhor qualidade, de uma melhor experiência de participação em feiras, seja para o expositor ou para o visitante. Então, em busca disso, sim, a partir de 2017, a Fispal Tecnologia vai para uma nova casa, para o São Paulo Expo, em junho, no final de junho. A gente em breve anuncia as datas, mas essa semana nós já estamos fazendo um pré-lançamento da feira, comunicando aos nossos expositores sobre a mudança e apresentando a nova planta. Ninguém muda para uma casa nova e maior se não tem certeza que tem a mobília adequada para isso, né? Quer dizer que você espera que a Fispal melhore e cresça mais ainda com essa mudança? Eu não só espero, como eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Porque
A FISPAL, Luiz, eu não entendo a FISPAL como uma feira que inventa o mercado. Acho que feira nenhuma inventa o mercado. Ela reflete o mercado que representa. E aí, nesse sentido, a FISPAL nada mais está fazendo do que se adequar à necessidade do seu próprio mercado. E esse mercado é crescente e vai continuar sendo nos próximos anos, não tenho dúvida nenhuma. Como disse o Luiz, até 2025 a gente tem bastante trabalho a fazer. O Paulo, a gente tem muito trabalho a fazer até 2025, quando a indústria 4.0 vai estar plenamente implantada no Brasil. Paulo, lembrando o seguinte, né, que 2016 não deve ser, 2017 não deve ser um ano tão perverso como foi 2015 e como está essa transição em 2016, né? Na verdade, nós temos um otimismo enorme a respeito disso, porque a retomada do crescimento vai passar pela automação. E com isso nós vamos conseguir chegar mais próximos, ou seja, nós vamos conseguir dar aquele salto que eu mencionei naquela matéria anterior, onde nós estamos no estado quase que estagnado em função das recessões e tal, e vamos simplesmente dar um salto para um estágio que é o estágio da indústria 4.0, ou seja, existe o interesse da indústria e existe a possibilidade agora dela fazer essa atualização tecnológica numa velocidade muito maior do que seria feito antes. Então nós estamos muito otimistas com isso. Eu acho que é uma excelente oportunidade para quem visita a FISPAL conhecer o que o mundo tem disponível e o que a FESP pode oferecer como parceria para fazer a automação de processos de tratamento de alimentos desde o começo até a expedição. Agradeço a presença dos dois, desejo bons negócios e a todos uma boa semana. Obrigado.